Deus vai curar você. Esse resultado do médico pode ser mudado. Você precisa crer. Você crê nessa palavra? Você crê, irmão, que Deus pode acrescentar 15, 20, 30 anos da sua vida? Que esse diagnóstico do médico ele pode mudar? Porque o médico dos médicos é Deus? Você crê nisso, irmão? Veja a história do rei Ezequias. O que aconteceu? Isaías foi dar a notícia que ele ia morrer. E na mesma hora, o que Ezequias fez? O que foi, irmão, que Ezequias fez? Ele orou. Ele virou o rosto para a parede e orou fervorosamente ao Senhor. E lembrou a Deus a sua fidelidade, a sua integridade, seu coração sincero. E chorou amargamente. Antes de Isaías sair do pátio do palácio, ele voltou. Por quê? Porque Deus tinha mudado a história do rei Ezequias e mandou dizer para ele que estava acrescentando mais 15 anos de vida para ele colocar a casa dele em ordem. Para todo aquele que crê em Deus, Deus muda história. Deus faz milagre e Deus não cobra nada, irmão. Não precisa, irmão, você mudar de religião para ser curado, porque nenhum vai te curar, porque somente quem pode te curar é Deus. E você consegue esse milagre orando, tendo um coração sincero. Dobre o seu joelho, irmão. Comece a clamar, comece a chorar nos pés do Senhor, porque o único que pode te dar a vitória, o único que pode mudar a sua história, trazer vida novamente para ti, mudar esse resultado dos médicos. Creia, irmão. Você só precisa crer. Por que Deus mandou o profeta Isaías voltar? Porque o profeta ele não tinha ido embora, ele ainda estava no palácio. Porque na mesma hora que o rei Ezequias recebeu a notícia, ele virou o rosto para a parede. Ele não aceitou a resposta de Deus. E era a resposta de Deus. E o que ele fez? Ele começou a orar. E Deus viu suas lágrimas, porque ele chorou, pedindo a Deus que mudasse aquela situação. Deus fez o quê? Mandou Isaías voltar e disse: Deus está acrescentando 15 anos. Coloque sua casa em ordem. E livrarei Jerusalém das mãos do rei da Síria. E depois que ele foi curado, o que ele fez? Ele foi lá, abriu o palácio e mostrou todo o tesouro. Porque ele também errava. Porque ele também era humano como a gente. Porque todos os dias nós erramos. Só que nós precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Temos que liberar o perdão, aquela dor, aquela mágoa que temos com o nosso irmão. Muitas vezes temos mágoas que é difícil da gente conseguir liberar. A gente diz que perdoa, mas lá no fundo do coração a gente não perdoou. A gente tem que pedir o Espírito Santo para nos ajudar. Dizer, Senhor, eu tenho essa mágoa com essa pessoa, Pai. Eu quero liberar essa mágoa, Pai. Eu quero liberar o perdão dessa pessoa. Me ajuda, Senhor. Porque às vezes algumas enfermidades vêm na nossa vida porque a gente está segurando o perdão. A gente não perdoa. Mas a boa notícia é que o Deus que nós servimos, ele cura. Ele acrescentou anos de vida ao rei Ezequias, ele acrescenta e ele continuará acrescentando para todos aqueles que creem no Senhor. E ninguém vai ao Pai senão ao Filho. Você só precisa, irmão, tomar uma posição. Só isso que você precisa. Só isso, irmão. A cura do rei Ezequias foi a resposta da oração sincera. Tenha uma oração sincera com Deus. Libere o perdão, irmão. Chore, clame aos pés do Senhor. Não aceite esse resultado do médico. Não aceite, irmão. Porque Deus ainda faz milagre. E Deus quer mudar a tua história. Deus quer acrescentar anos de vida, irmão. Você precisa crer na palavra do Senhor. Você precisa buscar. Você precisa orar. Busca o Senhor de madrugada. Que Ele cura. Está aqui em 2 Reis 20.
O Senhor Deus diz: põe a sua casa em ordem, porque você não vai sarar. Você não vai sarar. Deus já tinha dado uma resposta. Você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembre que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração. Eu sempre fiz aquilo que queria que eu fizesse. E chorou amargamente. Mesmo tendo uma resposta de Deus, ele ainda clamou. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: volte e diga o seguinte a Ezequias: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado, escutei a sua oração, porque Deus escuta a nossa oração, principalmente nossa oração sincera. E vi suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Veja como que Deus fez. Era uma resposta de Deus, não era uma resposta do homem. Hoje em dia a gente tem a resposta do homem. A gente vai no médico, faz todos os exames. Às vezes a gente pega um resultado que não é favorável e a gente não consegue ter fé. A gente sabe que Deus existe, mas não consegue ter fé. E o rei Ezequias recebeu a resposta direta de Deus, que ele não ia sarar. Mas mesmo assim, Ezequias não se conformou. Ele chorou, ele orou a Deus. Então Isaías disse: põe uma pasta de figo em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: qual será o sinal que o Senhor Deus vai me curar? E de que daqui a uns 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Talvez esse vídeo, irmão, seja o sinal que você precisa para tomar posse da sua vitória, para ser curado em nome de Jesus, irmão. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Ezequias respondeu: fazei a sombra avançar 10 degraus. É fácil. Eu quero que ele volte 10 degraus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria. Esse foi o sinal que Ezequias pediu. E esse vídeo é o sinal que você será curado. Em nome de Jesus, comece agora a orar. Um coração sincero, chore nos pés do Senhor, porque Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar a cura, em nome de Jesus. Se você acha que você ainda não viveu o suficiente, não colocou a sua casa em ordem, se você acha que você não mudou, que você não fez o seu melhor, dobra o seu joelho, peça a Deus mais 10, 15, 20 anos de vida. Peça a Deus para mudar esse diagnóstico do médico, porque ele muda. Amém? Tome posse em nome de Jesus.